de assistência social, vocês todos trabalharam diariamente para garantir os direitos de milhares de crianças e adolescentes e suas famílias. E agora, para dar continuidade a essa conversa tão construtiva, gostaria de chamar ao palco a equipe do Aprendiz para apresentar os resultados do projeto Territórios em Rede e uma análise sobre o fenômeno da exclusão escolar no município de Marabá. Peço agora que subam ao palco a socióloga e gestora estratégica do Territórios em Rede, senhora Júlia Ventura. A assistente social e coordenadora estratégica de campo do Territórios em Rede, a senhora Gisele Martins. A assistente social e supervisora local do Territórios em Rede, em Marabá, Alice Santos. Alô, tecnologias. Vamos lá, pessoal, bom dia. Vocês estão com o microfone aí? Bom dia, é muito emocionante estar aqui hoje com vocês. Esse projeto, ele significa muito, né, para todos nós que nos envolvemos desde o início. Marabá foi nossa primeira cidade, né, desse conjunto de cidades onde o projeto Territórios em Rede se iniciou. Marabá foi, digamos assim, o nosso teste de fogo, né? E justamente num período que estava tudo de pernas para o ar, inclusive nós mesmos, né? A gente entende que vir para cá no contexto da pandemia, não poder viajar para cá, né, que a gente estava lá no Rio, São Paulo, e aí a gente consolidou uma equipe incrível, né, que se dedicou desde o começo, entendeu qual era o nosso objetivo e arregaçou as mangas, porque esse é um trabalho que ele realmente demanda muito, né, de quem faz. Como vocês viram aqui no vídeo, né, a gente vai na casa das pessoas, a gente adentra realidades que são muito difíceis e com isso a gente se envolve, né, a gente quer resolver, a gente quer mudar, a gente quer dar uma solução e muitas vezes a gente não sabe como, a gente não pode, a gente tem limitações, mas as soluções, as respostas estão nas políticas públicas, então por isso a parceria com a Prefeitura foi e tem sido e continuará a ser tão fundamental, né, tendo abraçado esse projeto da forma como vocês fizeram. Então, a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que foi, do que a gente conseguiu alcançar nesse tempo e também analisar um pouco mais de profundidade quem eram essas crianças, esses adolescentes, as suas famílias e por que eles estavam fora da escola, né? Que eu acho que conhecer isso é o primeiro passo para que, de fato, soluções possam ser buscadas e encontradas. Então, o projeto, ele inicia com um diagnóstico. Vocês podem subir o PPT aí, por favor? O projeto inicia com um diagnóstico e o diagnóstico, ele é feito num momento em que a gente precisa conhecer a realidade onde a gente vai atuar, né? A gente precisa também buscar entender qual é a realidade desse fenômeno da exclusão escolar no município. Então, a gente, ao realizar o projeto, vai conhecendo isso de perto, mas antes do projeto acontecer, a gente precisa acessar isso a partir de dados, né? A partir de estatísticas populacionais que possam nos dar algumas pistas sobre o que a gente vai ter pela frente. E ainda estou aguardando o PPT aí, pessoal. E aí a gente tem... agora foi. Obrigada. E aí a gente faz esse estudo, né, um estudo que a gente se apoia em algumas fontes de informação,
a gente se apoia em dados do censo escolar, a gente se apoia em dados do censo demográfico, mas a gente tem uma defasagem do censo demográfico, né, que existia só em 2010, em nível municipal, e a gente só foi ter agora o próximo agora, no final de 2022, então, nesse meio período, a gente tinha que trabalhar com estimativas, com aproximações. Pode passar, por favor. E aí, a gente, fazendo esses cruzamentos de dados, a gente compara, então, a população na idade de 4 a 17 anos, porque essa é a população com a qual o projeto atua, a gente trabalha com a obrigatoriedade do ensino da educação básica, na idade de 4 a 17 anos. Então, a gente busca essa estimativa populacional e a gente compara com os dados de matrícula, porque, hipoteticamente, a gente não tem como afirmar isso, porque os censos podem estar equivocados, nunca é exatamente igual à realidade, mas a gente busca aí uma aproximação para entender, bem, se tem mais população em idade escolar do que matrícula, significa que possivelmente, provavelmente, ou talvez essas crianças e adolescentes estejam não matriculadas, né, estejam fora da escola. Pode passar, por favor. E isso a gente percebe que no Brasil em geral, e isso se repete aqui em Marabá, o maior quantitativo de crianças que estão fora da escola estão ainda na pré-escola e no ensino médio, né, que são as duas pontas da educação básica, enquanto ali no ensino fundamental isso já está melhor ajustado. E aí o projeto, então, estabeleceu uma meta de atendimento em função desse diagnóstico. A gente estabeleceu uma meta lá em 2020 de que a gente ia inserir 2.400 crianças na escola. Então, essa meta, ela guia, né, todo o trabalho de campo, a rotina das articuladoras locais, que estão diariamente no território, buscando crianças, fazendo visitas domiciliares. E a gente conseguiu, né, a gente ultrapassou essa meta, identificamos mais do que esse quantitativo e reinserimos 2.518 crianças ao longo de todo esse tempo. E é importante pontuar que quando a gente fala em inserção de crianças fora da escola, a gente está dizendo que tanto aquelas que estão de fato sem matrícula, que não estão vinculadas a nenhuma unidade de ensino, a gente faz o trabalho de matricular, né, junto com a Secretaria de Educação, e também a gente considera a situação de exclusão escolar aqueles que estão em risco de evasão, né, porque existe todo um conjunto de casos de crianças e adolescentes que, embora estejam matriculados, não têm uma frequência regular e têm outras dificuldades, né, na sua trajetória, distorção idade-série, questões relacionadas ao seu próprio ambiente social, territorial, familiar, que podem ocasionar uma evasão. Pode passar? Bem, então esses são os resultados. A gente identificou 2.709 crianças. Tem, né, uma diferença na reinserção, então ainda ficaram casos de crianças que a gente não conseguiu inserir. Esses casos foram passados para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Assistência, também para a Secretaria de Saúde, né, que são três instâncias aqui fundamentais do tripé da intersetorialidade, justamente para que fossem casos que continuassem sendo trabalhados, né? Não é imediatamente que o problema daquela criança, daquela família vai ser solucionado. E para isso, a gente fez esse esforço aí que os números apresentam, né? Acho que esse quantitativo, ele demonstra o esforço da nossa equipe nos territórios, né? O que é você fazer 14.000 visitas domiciliares. Então, temos aí um quantitativo expressivo de acompanhamentos e encaminhamentos que também são feitos para que esses casos aqui sejam trabalhados, né? Pode passar, por favor. E aqui, então, a gente tem a divisão, né, de como que esses casos foram encaminhados. A gente, uma vez que perceba qual é a situação que está impedindo essa criança de ir para a escola, a gente busca encaminhar o caso para algum serviço público, para alguma instituição que vai apoiar esse atendimento, e também resultados que, para além da inserção escolar, são obtidos, né? A gente teve
um conjunto de famílias que estavam em situação de extrema pobreza, que nós fizemos doações de materiais escolares, alimentação também, né, itens de alimentação, cestas básicas, emissão de documento e atendimento em outras unidades. Pode passar, por favor. E quem são essas crianças aqui de Marabá? Né, são crianças que estão, em relação à sua idade, aí num momento de ingresso tardio na escola, né? Então a gente vê aqui a pré-escola com um número maior de crianças, de 6 anos ainda um pouco, e depois vai descendo, vai regularizando, e lá mais para o final do fundamental e passagem para o ensino médio, esse número volta a crescer. Então isso corrobora as estatísticas, né, que a gente percebeu no nosso diagnóstico. Pode passar. Temos uma questão que a exclusão escolar é um fenômeno vinculado de forma muito marcante pelo racismo estrutural da nossa sociedade, né? Não dá para separar o fato de nós termos no nosso país uma desigualdade social fundamentada no racismo, fundamentada no nosso passado escravocrata, e isso é completamente visível quando a gente vê a cor, né? E isso é uma autodeclaração das famílias, então não tem nenhum viés aí em relação a essas respostas. A gente tem predominantemente crianças pretas e pardas nesse quantitativo. Pode passar. Temos também como, né, um perfil importante de mencionar que as mães são as maiores responsáveis por essas crianças. Isso demarca também a importância do fortalecimento dessa mulher, mãe, que é responsável e que precisa dar conta de tanta coisa, né, da sua própria renda, da criação dos seus filhos, da escolarização dos seus filhos, muitas vezes de forma solitária. Temos aí o fato desses responsáveis também terem uma inserção profissional prejudicada, né? Então 46% são do lar, 14% estavam desempregados e 25% em situação de trabalho informal. 54% responsáveis com o ensino fundamental incompleto, tá? Então esse é um perfil importante também de demarcar a escolarização dessa responsável. E 8% sem escolaridade, né? A gente ainda tem essa realidade. 58% das famílias, em relação à sua composição, tinham de 4 a 6 membros morando no mesmo domicílio e 26% com 7 ou mais integrantes morando no mesmo domicílio, sendo que 65% com 2 pessoas apenas com renda no domicílio. Pode passar. E aí, o dado que corrobora também o fato de que a exclusão escolar está diretamente associada à pobreza, à exclusão social, nas suas múltiplas formas. E aqui a gente sempre, esses dados são coletados numa entrevista que a gente faz com os responsáveis, então são todos autodeclarados. E aqui, para aqueles que declararam a renda, né, que ninguém era obrigado a declarar nada, a gente identificou 42%, é isso? Ah, tá aqui, ó. 42% entre meio e um salário mínimo de renda familiar mensal, tá? Sendo que ainda 18% entre 1 e 2 salários mínimos e também 18% entre 1/4 e meio salário mínimo. Pode passar. Bem, e aí em relação aos motivos, né, para a gente ir se encaminhando aqui para passar a bola para as minhas colegas, a gente identificou um conjunto extenso, a gente não trouxe tudo aqui, mas eu acho que o que a gente traz é o destaque do que realmente mais apareceu, né? Então nós tivemos mudanças de endereço e viagem ou deslocamento como motivo da exclusão, e a gente se pergunta, mas como que mudança de endereço pode ser um impeditivo da criança estar na escola? Justamente porque no momento em que essa criança muda de escola, ela fica fora da escola. E ela pode ficar fora da escola durante um tempo longo, até que ela localize uma outra escola que seja ali compatível com a necessidade, né, que essa criança demonstra.
Essas mudanças, elas são intermunicipais, né? A gente sabe que Marabá tem esse fenômeno da migração, mas também intramunicipais. A gente sabe que aqui tem uma especificidade ainda maior, que é o período dos alagamentos, né? Então, muitos desses fatores contribuíram para isso. O segundo motivo mais alegado, desinteresse da criança e adolescente pela escolarização. Esse é um motivo que ele é super polêmico, porque a gente não entende que uma criança, por si só, poderia estar desmotivada e, por isso, não ir para a escola, né? O que está por trás desse interesse? O que está por trás dessa desmotivação? É algo que a gente precisa investigar, né? Então, por que não estar na escola não é... Por que estar na escola não é prioritário naquele momento? Será que isso tem a ver com alguma situação de trabalho infantil na rua, ou trabalho doméstico? Será que tem questões relacionadas à oferta da educação, no sentido de não reter de fato essas crianças, ter questões que no ambiente escolar acabam também contribuindo para esse desinteresse, para essa exclusão? Então a gente tem que se fazer essas perguntas, né? A distorção da idade séria afeta a permanência, no sentido de que quanto mais afastada da sua idade, entre aspas, adequada, essa criança também vai perdendo ali a motivação de estar naquele ambiente. E situações que podem acontecer de discriminação, bullying, conflitos no ambiente escolar, tudo isso foi mapeado pela nossa equipe e podem também configurar explicações para isso. Em terceiro lugar, famílias em situação de pobreza. Então esse é um motivo bastante alegado quando, por conta da falta de recursos, né, falta de renda, isso dificultava o acesso à permanência. Então, dificuldade de ter um acompanhante no deslocamento para a escola. Se a criança não pode ir sozinha para a escola, ela não tem um transporte que a leve, ou tem um transporte, mas é longe. Então, esses problemas apareceram. Falta de materiais escolares, como lápis, borracha, papel. Criança ou adolescente em situação de trabalho infantil. Falta de uniforme, material e merenda. Criança ou adolescente em situação de rua. Adolescente e mãe não tem com quem deixar o filho. Foram problemas que estavam também absorvidos, apareceram separadamente, mas também dizem respeito a essa condição da renda. Motivos relacionados ao período de ensino remoto e ao retorno ao presencial. É importante pontuar que quando a gente começa o trabalho aqui em Marabá, todas as escolas estão fechadas, né, pandemia. Então, literalmente, a gente tinha todas as crianças fora da escola no sentido físico, né? Mas elas estavam matriculadas, elas estavam vinculadas, elas estavam ali sendo, de alguma forma, trabalhadas e buscadas pela Secretaria de Educação. Porém, a gente precisou criar um novo critério para entender quem era aquela criança que naquele contexto, que todo mundo estava sem ir presencialmente para a escola. Quem era aquela criança que de fato demandava atendimento, de fato demandava acompanhamento? Eram as crianças que, às vezes, não acessavam as atividades remotas, ou acessavam e não conseguiam concluí-las, né? Então, o projeto ia entendendo essas realidades. E aí, dentro disso, nós tivemos dificuldade de adaptação na escola como motivo, sem responsável ou responsável com dificuldade de acompanhar a realização das tarefas, desinformação sobre os procedimentos de acesso à escolarização, falta de dificuldade de acesso à internet e falta de dispositivo. Pode passar. Motivos relacionados a questões de saúde. Isso é um dado também que está sempre permeando, né, a exclusão escolar. Ou a própria criança tem um problema de saúde, ou algum responsável dessa criança, ou é uma criança ou adolescente com deficiência, e isso também dificulta com que ela consiga estar e permanecer na escola. Além disso, adolescente gestante ou em puerpério, responsável e dependente de álcool e outras drogas. Pode passar. Motivos relacionados à oferta dos serviços públicos. Então, tivemos aí problemas, né, de não localizar vagas em escolas próximas da residência, crianças que, sem a documentação, não conseguiam acessar a escola, problemas relacionados à vaga de interesse. Às vezes a família quer aquela escola, né, e não consegue, e aí não entra. Falta de transporte em algumas localidades. Criança migrante estrangeiro, falta de acessibilidade ou mediador na escola, crianças ou adolescentes em idade de atendimento.
E a gente fala essas questões com muita tranquilidade, porque tudo isso sempre ao longo do projeto era compartilhado com as secretarias. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? A gente justamente, ao encontrar esses problemas, a gente levava esses problemas para as secretarias de educação, de ciência e saúde e começava-se uma mobilização imediata para buscar soluções, tá? Mas aqui é o registro do que a gente encontrou. E, por fim, motivos relacionados à violência, conflitos na escola, responsável familiar em conflito com a escola, discriminação ou preconceito no ambiente escolar, violência no ambiente familiar, violência e conflito no território. Tá? Aqui a gente selecionou os principais, tem vários outros, isso vai estar na nossa publicação, inclusive, né, assim que ela estiver disponível. E é o desafio que temos pela frente. Né? Embora a gente tenha avançado muito em responder muitas dessas questões, e quando eu falo a gente, eu falo do poder público, né, que se esforçou tremendamente para resolver muitas dessas situações, continuamos num contexto em que a desigualdade e o aprofundamento da pobreza criam novas situações. Então, entender essa realidade aqui continua sendo fundamental para essa política pública que vem pela frente. Tá bom, pessoal? Vou passar a palavra aqui para a Gisele, para ela dar continuidade. Obrigada. Bom dia, me chamo Gisele, faço a gestão estratégica de campo do projeto Territórios em Rede, então aqui em Marabá e nos demais municípios onde essa iniciativa acontece. Acho que a gente está esquecendo uma coisa importante, que é fazer a nossa autodescrição, então vou começar a partir daqui. Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher baixa, estou usando um artifício aqui de um salto alto para poder prevalecer um pouco mais aqui na minha estatura. Estou com cabelo claro e comprido e usando um macacão azul e branco. É um prazer para mim estar aqui hoje e um orgulho, né, de ter tido também a oportunidade de vivenciar esse processo aqui no município, conhecê-lo, assim como conhecer vocês todos, profissionais que aqui atuam, principalmente aquelas que comigo trabalharam diretamente, com quem eu tive o prazer de construir aqui essa trajetória. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, passando para o próximo slide, sobre uma frente muito importante que essa metodologia propõe e desenvolve, que são, né, os comitês gestores intersetoriais, né? E eles vão tentar colocar na prática, né, um compromisso nosso também, enquanto organização da sociedade civil, né, que obviamente não tem como seu papel fazer aquilo que compete ao poder público, né, porque aqui a gente já tem todas essas políticas públicas, né, nesse esforço intersetorial, mas a gente tem como um desafio aí grande, principal, de incidir nessas políticas públicas, né? Então, quando a gente chega aqui, né, nessa parceria com a Fundação Vale, com essa proposta de atuar nesse campo do enfrentamento da exclusão escolar, é porque a gente entende de alguma maneira também que as políticas públicas podem incorporar esse esforço, né, no seu cotidiano, e dentro dos seus equipamentos, projetos, programas, enfim. Então, a gente tem essa frente do Comitê Gestor Intersetorial, que é um espaço e um tempo que são demandados ali, necessários para que os diferentes atores que compõem esse tripé, né, dessas políticas, educação, assistência social, saúde, mas também os conselhos tutelares, a Diretoria Regional de Educação, representando a SEDUC estadual, esses agentes, a proposta é que eles se reúnam nesse fórum para pensar de forma estratégica, né, a questão da exclusão escolar. Então, o Territórios em Rede ele não teria, obviamente, alcançado resultados tão exitosos se a gente tivesse ficado somente na resposta individual dos casos. Mas o que a demanda de cada caso apresenta, o que cada motivo desse apresentado pela Júlia revela enquanto necessidade para ser pensada ali pelas políticas públicas, né? Então, o que é preciso fazer em termos de investimento? É preciso ampliar a oferta do transporte público? É preciso ampliar vagas em determinada escola? É preciso pensar essa oferta no município? Enfim, então,
esse foi o desafio que a gente teve ali de discutir no contexto do comitê, mas não é fácil, né? Porque, como a Rayana colocou na fala dela, a intersetorialidade se trata de relações de pessoas, e as pessoas estão envolvidas em 1000 demandas cotidianamente, cada um dentro do seu serviço, dentro da sua política, com 1000 coisas para fazer. Aí vem a gente lá propondo uma reunião que começa online no meio da pandemia, mais uma entre as 1000 que estavam sendo feitas. Então, assim, persistimos ali na chatice por um bom motivo, mas tivemos pessoas persistentes, né, obviamente, que entenderam a importância desse processo e nele permaneceram. Então, a gente, voltando um pouquinho aqui, queria destacar, se puder voltar no anterior, a presença desses órgãos, né, que se mantiveram ali nessas reuniões mensais, né, que a gente vem desenvolvendo juntos. Então, temos Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, que esteve presente com os seus equipamentos e programas, projetos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que cabe destacar aqui que é uma experiência diferente que a gente tem em Marabá em relação aos outros municípios, onde a gente não tem de forma muito presente essa representação. Conselho Municipal de Educação, a 4ª Diretoria Regional de Educação e também os conselhos tutelares, entre outros participantes que vinham com alguma outra frequência. E no próximo slide a gente vai ver um pouquinho das principais pautas que a gente trabalhou, né, até agora, ao longo desse período. Então, a gente teve a oportunidade nessas reuniões de conhecer as diferentes iniciativas desenvolvidas por cada órgão e instituição participante, embora a gente saiba, né, o que faz de maneira geral cada política, muitas vezes a gente não conhece aquele programa, aquele projeto, aquela iniciativa realizada, e isso é super importante do ponto de vista da intersetorialidade e no processo de atendimento a essas famílias. Então, é muito importante que cada equipamento saiba aquilo que se desenvolve no outro, né, para com ele poder articular, trocar e pensar junto ações para atender aquela família, né, que traz demandas complexas e competentes a diferentes pastas. Pode voltar um pouquinho. A gente teve também ali, durante essas reuniões, o monitoramento dos dados da exclusão escolar, com análise do perfil das famílias identificadas, incluindo as regiões de maior incidência do fenômeno no município. A gente fez também com alguma frequência discussão de casos emblemáticos de exclusão escolar no município. Discutimos sobre a questão da disponibilidade versus demandas por vagas nas escolas. Então, a equipe de articuladoras, à medida que ia circulando no território e conhecendo os casos, ia identificando os locais onde havia maior demanda, menos oferta, para poder conversar um pouco sobre isso ali nesse contexto. A gente discutiu, obviamente, também sobre o programa Buscativo Escolar do Unicef, que tem uma metodologia que dialoga e vem ao encontro desse processo que a gente vem construindo aqui. E discutimos também outros temas, né, como a questão da vacinação infantil, que foi, né, bastante sensível no contexto da pandemia. Discutindo sobre a formação de agentes públicos no município, a gente teve essa experiência também dentro do projeto, oferta de material escolar, calendário de matrículas, entre outras questões. E o comitê também, obviamente, teve algumas ações de destaque, né, que decorreram dele, né? Então, a gente teve também, a partir desse comitê gestor intersetorial, a gente teve a organização de reuniões descentralizadas que, de alguma maneira, tentavam replicar a experiência do comitê no nível local, nos territórios. Então, a gente fez um esforço ali de ir reunindo a cada mês, em determinadas regiões da cidade, grupos de políticas, né, localmente. Então, o CRAS ali local, com a escola, com a unidade de saúde. Então, a gente buscou ali, junto também com as organizações locais, discutir esse fenômeno intersetorialmente no nível local. A gente também teve a oportunidade de, por meio das discussões no comitê, ver, né, o estabelecimento de parceria entre as políticas municipal e estadual de educação para compartilhamento de espaços, visando a ampliação da oferta educacional no município. E também, a partir do comitê, a gente teve a oportunidade aí de construir o fluxo dessa política, que vai ser apresentada aqui hoje. Eu tenho pouco tempo, então vou correr.
E também teve outros desdobramentos, né, que eu acabei não colocando aqui, mas como o próprio guia de serviço, que todo mundo está aí na sua bolsinha, também foi um processo aí discutido no comitê, pensado a partir desse fórum. A gente também teve como desdobramentos a formação dos agentes públicos, a formação sobre o programa buscativo escolar do Unicef e também a própria formalização da política. Na sequência, eu acho que tem fotos bonitas, de pessoas igualmente bonitas também, da nossa equipe aqui. Tem outro. Então, aqui a gente tem a gestora local, a Ana, a supervisora, a Maísa e as articuladoras. E eu vou passar rapidinho, ela nem tem tanto tempo assim, para a Alice, que é atualmente supervisora aqui do Territórios em Rede no município, mas foi também articuladora. Então, a ideia é que ela possa compartilhar um pouquinho aqui com a gente como é que foi a experiência dela nesse processo. Obrigada. Bom dia. Seguindo, eu me chamo Alice, me considero uma pessoa parda, alta, magra, cabelos pretos, estou usando uma blusa laranja, uma calça bege. Fazer parte dessa mesa aqui hoje para mim foi uma honra muito grande estar ao lado dessas duas poderosas, de toda a equipe poderosa que está aqui à frente, de toda essa equipe que esteve comigo durante esses 3 anos de trabalho. Fui convidada a falar um pouquinho da minha experiência de campo durante esses 2 anos de campo, de trabalho de campo, mas eu confesso que a emoção está tomando conta de mim. Eu acho que eu não vou dar muito, me alongar muito, não. Mas eu quero dizer que o trabalho em campo ele foi desafiador e com muitas conquistas. Desafiador para acessar o território. Desafiador para localizar as famílias que mudavam constantemente. Famílias que a gente localizava e no segmento dos nossos acompanhamentos mudavam. E como o que fazer? Mudavam de endereço, telefone. A primeira solução era buscar o aluno na escola. E quando localizávamos, para nós era uma grande conquista, porque a criança estava na escola. E aí seguimos esses acompanhamentos. Mas eu quero enaltecer aqui a rede de serviço pelo apoio e acreditar no nosso trabalho, porque sem eles não seria possível. Enalteço o trabalho com todos, mas quero destacar um pouquinho que esse trabalho foi em conjunto. O CRAS, nós tivemos um contato tão especial que eu já, durante o atendimento, só ligava para uma das colegas: eu estou com uma situação assim, eu vou passar para vocês a minha experiência de uma forma bem simples. E ela dizia: eu tenho uma data tal, e eu já passava o encaminhamento com a data específica daquele dia de atendimento. Era assim que era feito o trabalho, porque acreditava no nosso trabalho diariamente. Enalteço também os conselhos tutelares por algumas situações de famílias com falta de documentação. E alguns casos específicos era necessário um encaminhamento para o Ministério Público. Eram vitórias conquistadas todos os dias. E crianças voltadas à escola. Esse caso é um caso que eu encontrei uma criança com 6 anos de idade fora da escola, justamente porque não tinha a certidão de nascimento, e sim apenas o nascido vivo. Não porque a escola não possibilitou, mas sim porque a família não buscou, não tinha a informação de que ela poderia ter a escola e essa criança poderia estudar mesmo sem a documentação. Então ela foi encaminhada diretamente através do contato com a Lindalva, e essa criança voltou para a escola. Hoje a mãe segue em atendimento com o CRAS, continua em atendimento comigo, porque tem como profissional esperanças de dias melhores, de uma vida melhor, de mudanças de vida. E tenho também a saúde, que o Disseu, quando me via chegar, ele já dizia: meu Deus, lá vem
vários encaminhamentos de quais profissionais que você precisa. Entra, vamos conversar. Mas eu deixava para ir no finalzinho do meu horário, porque ele adorava ouvir a metodologia desenvolvida no campo. E assim ele ia me dando datas dos atendimentos específicos e eu retornava para a família com aquele encaminhamento muito feliz e radiante, porque ali a gente vê esperança no rostinho das famílias, as coisas acontecendo. E isso levava o motivo das mães motivar os seus filhos a frequentar a escola. E não ter também os rostinhos que estão aqui, porque eu fiz atendimento da folha 1 à folha 13, por isso eu tenho em específico o postinho de saúde e o CRAS e os professores, porque em algumas situações a gente ia conversar diretamente com os professores para entender a situação e orientar as famílias. Nós éramos tão recepcionadas, acreditavam tanto no nosso trabalho, que a gente era tão recepcionada desde a recepção, pela cozinheira, pelo diretor, pelo orientador. Todos nos encaminhavam a situações, como uma das situações que me encaminharam de uma família que matricularam 5 filhos, a mãe matriculou 5 filhos e 2 apenas estavam frequentando a escola, os demais não estavam frequentando e não entenderiam, ainda não entendi o motivo. Então, durante a minha visita, por não ter um olhar de julgamento, as famílias não acreditavam e o diálogo era constante. E aí eu não consegui comprar o material dos meus 4 filhos ou 5 filhos ou mais filhos. Eu estou comprando por parte. Cada mês eu compro para 1, 2, os demais vão esperando. O diálogo com a escola era tão maravilhoso que a gente conseguia inserir essas crianças de imediato para um retorno à escola, entre outras demandas encaminhadas. Se eu me aprofundar mais, eu vou chorar. Mas eu quero encerrar enaltecendo a Lindalva, que junto com os diretores, quando a gente tinha uma situação muito difícil, a gente pedia ajuda para ela. Lindalva, tem uma situação, a Lindalva resolvia, era o direito da criança garantir a educação. Eram muitas vitórias, muitos sorrisos de que dava certo o nosso trabalho a cada dia. Com essas famílias, gente, eu tô grandinha demais. Voltar o tempo de todos esses atendimentos e muitos desafios e conquista é muito emocionante para mim. E a minha experiência como profissional foi maravilhosa, foi construída a cada dia, foi de grande valoria para mim enquanto profissional. E não foi à toa que eu cheguei até o final do projeto como profissional ali todos os dias, porque a metodologia aplicada é enriquecedora, enaltece o profissional. E estar do lado dessa equipe maravilhosa é muito maravilhoso. Eu finalizo a minha fala com uma frase de Paulo Freire: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, transforma o mundo. Pessoas transformam o mundo, na verdade. Como eu não consigo me alongar, gente, muito obrigada. Só bem agradecer. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Retornem seus lugares, por gentileza. E vamos avançar na reflexão sobre os caminhos para a garantia do direito à educação e proteção social de crianças e adolescentes. Esse assunto muito sensível, né, gente? E para tal, é com muita alegria que eu gostaria de convidar ao palco os representantes